sobrevoando a região de Vicente Pires. A gente está exatamente sobrevoando. Olha só, gente, informação. Lembra aquele prédio que teve a caixa d'água que desabou e que acabou caindo, afetando casas que estão próximas ali em Vicente Pires? Faz um mês que isso aconteceu. Os moradores foram retirados às pressas das casas vizinhas. A gente está lá sobrevoando agora. A gente acompanhou tudo na época desse acidente e agora o Raposo mostra pra gente a imagem desse prédio. Exatamente nesse ponto aqui ficava aquela caixa d'água que desabou e pelo que eu tô vendo aqui por essa imagem, tem caixas d'água ali colocadas, são 3 colocadas talvez em caráter provisório aqui, essas azuis aqui no canto do prédio, mas onde tinha essa estrutura e que desabou, ainda está em obras ali, ó, e a estrutura não foi recuperada definitivamente. Tá aqui, ó, as caixas d'água, muito provavelmente essas que estão sendo usadas provisoriamente. Ó, tem uma branca ali também, grande, provavelmente para abastecer os moradores do prédio que ficaram imediatamente sem abastecimento. E aqui a estrutura da caixa d'água toda destruída, a original, que foi essa que desabou. Olha a mureta aqui, ó, como veio abaixo, e agora está uma espécie de um tapume ali, muito provavelmente madeirite, para fazer uma proteção, mas a obra continua. E caiu tudo em cima dessas casas aí, que estão mais limpas, claro, do que na época em que desabou tudo, mas continuam sem telhado. Foi limpo ali a área onde os telhados do forro acabaram desabando, mas a gente percebe que a situação ainda não foi completamente resolvida, porque a gente está voando lá e mostrando, foi há um mês, exatamente num sábado, que isso aconteceu. E a gente tem aqui, ó, a situação das casas ao lado lá, ainda destruídas, ainda com danos, porque a gente percebe que ainda está descoberto, e essa época está chovendo muito, deve estar chovendo praticamente dentro dessas residências que ficam ao lado do prédio. Um mês depois, então, a gente resolveu voltar para mostrar a situação e agora a gente vai lá para baixo para conversar com a Ariane Bittencourt para saber o que ela tem de informações a respeito desse acidente que chamou tanto a atenção e foi um susto enorme para quem estava do lado nas casas. Ariane, muito bom dia para você, bem-vinda depois das férias, depois do longo descanso aí. Oi, Porta Nova. Muito bom dia para você, um bom dia para todo mundo. Muito obrigada, estou muito feliz de estar de volta, viu? Já começamos aqui, como você bem adiantou, diretamente de Vicente Pires, aqui na rua 4C, Chácara 11, que é justamente onde fica então esse prédio, onde no dia 15 de novembro a caixa d'água se rompeu então e desabou, atingindo 2 casas e também o prédio que fica aí ao lado desse prédio branco, que é um edifício de 8 andares, né? A gente veio então aqui, como você bem disse, para justamente trazer as atualizações a respeito tanto da questão aí legal, né, do proprietário desse imóvel, quanto também dos moradores e dos vizinhos, né, que acabaram sendo atingidos aí por esse desabamento da caixa d'água. A gente conversou com o pessoal da Secretaria DF Legal para poder entender o que vai acontecer agora, né? E aí eles informaram para nós o seguinte, Porta Nova, que notificaram então o proprietário desse lote, dando a ele 30 dias úteis aí para que ele pudesse apresentar um laudo técnico. Essa notificação aconteceu antes, então esse prazo acaba no dia 29 de novembro. Esse proprietário tem até esse dia 29 de novembro, para apresentar à Secretaria DF Legal um laudo técnico. Além disso, vamos lembrar que lá quando tudo aconteceu, a Defesa Civil chegou a interditar esse prédio, né? Mas um dia depois de alguns reparos básicos aí, o prédio já foi liberado. Agora, como a gente consegue ver, inclusive, nas imagens do nosso helicóptero, como você também disse, lá em cima a gente tem algumas madeirites, a estrutura oficial do prédio, né, que deve ficar permanente, ainda não chegou a ser feita, então por aqui não foi muito grande a mudança um mês depois, né? A gente também conversou com o pessoal do Conselho Regional de Engenharia do DF para entender como fica a situação do proprietário dessa empresa, desse lote, perdão, desse prédio, diante dessa situação toda. Eles informaram para nós o seguinte: a construtora responsável, não é, pela construção desse edifício, ela ainda não apresentou nenhum tipo de documentação e não há registros também no CREA, tanto de projetos quanto da execução da obra. Por conta disso, então, o proprietário desse prédio, ele foi autuado aí pelo exercício ilegal da profissão. E por que isso? Porque não houve apresentação
de documentos que comprovassem, então, que houve um profissional legalmente aí habilitado para tanto fazer o projeto quanto a execução da obra desse prédio. Vamos lembrar também, Porta Nova, que esse prédio aí, desde 2017, já teve mais de 35 ações, muitas delas aí por infração, interdição. Já é um prédio que vem dando problemas aí para o pessoal do governo e que então no dia 15 de novembro acabou passando por esse acidente, onde por sorte ninguém se feriu. Além disso, a gente conversou com o pessoal do CREA sobre o que pode acontecer agora com esse proprietário também nesse âmbito, né, o proprietário do prédio. E eles disseram o seguinte, que ele já foi autuado, como eu bem disse, e também agora ele pode pagar uma multa e esse caso também pode ser encaminhado para o Ministério Público Federal, que deve complicar ainda mais a vida do dono desse prédio. A gente por aqui não consegue ver muita movimentação, Porta Nova, de moradores, inclusive ao longo aí dos dias a gente vem tentando contato com eles para saber, né, a quantas anda a situação lá dentro de fato, né, se o abastecimento dos apartamentos está normal, se todo mundo já voltou para cá, se tem gente que ainda não voltou. Mas como a gente inclusive pôde observar pelas imagens do helicóptero, pelo menos no que diz respeito a essas casas que ficam aqui pertinho desse prédio, a situação ainda não mudou um mês depois. Inclusive numa delas havia, no momento do acidente, um casal de idosos e também o filho deles. Eles estavam em casa na hora do rompimento dessa caixa d'água e, por sorte, não se feriram. Porta Nova, uma situação realmente complicada desse prédio, causou aí um grande alvoroço, né, quando tudo isso aconteceu. E desde então a gente vem acompanhando, porque podia ter sido uma tragédia ainda maior, né? Não só um acidente, mas poderíamos estar aqui lamentando aí a perda de vidas aqui em Vicente Pires, não é isso? Zé, e um mês depois, aí a situação a gente confere, o prédio, a gente está vendo com a imagem do Raposo aí na tela, continua destruída a área da caixa d'água. A gente viu que foram colocadas caixas ali provisórias para fazer o atendimento dessas pessoas. Agora tem um detalhe, né? Normalmente a caixa d'água é colocada num ponto em que há um reforço da estrutura para suportar o peso dessa caixa sobre a laje. Tem uma laje embaixo dessa caixa. A gente está vendo exatamente aqui, ó. Onde tinha essa caixa d'água, tinha uma estrutura de metal aqui, de concreto, que é ferro, tal, e concreto, que dá condição de se botar uma caixa aí com 35 toneladas, 30 toneladas de peso sobre a laje. Ou pelo menos deveria. Não foi o que aconteceu. Acabou que rompeu essa estrutura e vazou. Agora, as outras caixas que estão colocadas ali do lado, essa aqui está em cima provavelmente de uma bancada de metalon, que é um metal que se usa também para isso. E aí acaba dividindo o peso pelas os vários suportes que tem aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é tudo suporte para a caixa d'água. O que tem que se saber é o seguinte, se essas caixas d'água com esse peso, elas não fazem cargas extra ou demais sobre um ponto em que não está previsto ter toda aquela água. Talvez por isso a água tenha sido dividida em várias caixas, porque aí você divide o peso, não bota numa caixa só e diminui o peso sobre a laje. Então, quer dizer, se fosse uma caixa só com todo esse volume d'água concentrado num ponto só, claro que a pressão sobre a laje seria muito maior. Talvez seja essa a explicação para ter várias caixas, 4 aqui colocadas, auxiliares, e aí você divide o peso, faz esse suporte e aí divide a carga total sobre esse ponto em várias bases, várias pernas, vamos dizer assim, dessas mesas aqui colocadas no local. Isso é muito comum fazer em obra. Agora, o que acontece é que a situação não foi resolvida, a gente segue com o prédio aí com abastecimento provisório e as casas do lado, como a gente viu, o Raposo mostrou muito bem pra gente, sem o telhado, sem a condição ali de fazer a proteção. Talvez tenha sido combinado com os moradores, não sei que tipo de acordo foi feito, mas segue lá com as casas, ainda com os danos provocados por essa queda. Olha ali, a caixa d'água ali daquela casa ainda continua destruída ali, pelo que dá para ver por essa imagem. E a gente vai seguir acompanhando. 7h44, recado importante para você, atenção.